agora, chegou o momento de você rever uma receita maravilhosa. Sabe aquela taça de fim de ano? Esquece. A taça que você vai aprender a fazer agora é completamente diferente e também deliciosa. Igor, vem pra cá, conta pra gente. Isso é um diferencial, né? Daquela taça que a gente está acostumado a ver, da taça da felicidade? Com certeza. Aqui a gente tem um bolo estilo americano que é muito saboroso. Eu não sei se... Eu sei que vocês já fizeram esse bolo outras vezes aqui no programa. Mas eu não sei se chegaram a falar para vocês que isso, na verdade, é um bolo de chocolate. Só que é um bolo de chocolate um pouco diferenciado, né? Que leva um corante vermelho ali, aquele corante de gel, né? Isso. Então, eu gosto de fazer com beterraba. Ah, é? É. Fica mais natural. Mais natural, a cor fica nesse tom meio vinho realmente da beterraba. E daí a gente faz, eu posso até dar aqui uma dica rápida. Pode. Que são assim, para você fazer um corante de beterraba, você pega 4 beterrabas, um copo com água, bate no liquidificador e depois deixa no fogo reduzido até que vire aquele corante em gel. Vira um mel, Ele né? vai Como virar se um fosse mel. Exatamente. Se ele não chegar nesse ponto de mel, ele não vai dar certo. Então é importante observar e não deixar queimar. Fogo baixo e ter paciência e esperar. Quantas horas mais ou menos demora? Não é muito longo não, mais ou menos uns 25 minutos, meia hora talvez. E é até bom para você ter guardado na sua geladeira também, né? Isso, só que aí o tempo é mais curto, É mais né? curto. Agora eu vou contar uma coisa para vocês também. Por exemplo, eu lá em casa, a minha filha, ela não gostava de beterraba. Aí o que eu fazia? Eu usava esse sumo da beterraba na vitamina de banana. Aí ela pensava que estava tomando o quê? Vitamina de morango, mas não era, enganei uma vida inteira. Quando ela cresceu, ela descobriu que ela tomava vitamina de banana com beterraba. Não é? Esse, de repente, esse melzinho de beterraba que você vai fazer, vai servir também para jogar na sobremesa da criança, Com né? certeza. E outros pratos seus. E beterraba cheios é de vitamina, maravilhoso, né? Então vamos lá. Já deu a dica, daqui a pouco eu passo para vocês de casa os ingredientes para você preparar o bolo, tá bom? A gente não vai preparar o bolo aqui porque a gente já tem um pronto para ir mais rápido para você entender. Isso. Vamos pegar agora, preparar o quê? A gente vai preparar o creme, que vai ser o recheio da nossa taça. E aí a gente vai na batedeira colocar um chantilly aqui, que já está gelado há mais ou menos 12 horas. Tá? Importante aqui no nosso clima de Manaus, uns 40 minutos antes de usar, coloca no congelador, que aí fica melhor. Aqui é o seguinte, a gente vai fazer com açúcar impalpável, que é aquele açúcar de confeiteiro. Hoje em dia você encontra várias marcas no supermercado que facilitam, né? Não precisa ir numa loja de doce, nem nada disso. Todo supermercado hoje tem. O nome pode... Porque antes eu achava que tinha que estar com o nome açúcar impalpável, mas o açúcar de confeiteiro... De confeiteiro... Mesma coisa. Mesma coisa. Pronto. E aí a gente vem, liga a batedeira aqui e vai dar ponto nesse chantilly. Tá? Velocidade média para alta, depois que misturou tudo. E aí a gente vai entrar com a baunilha também aqui, já para dar um sabor especial. E aí, ó, vambora. Bater em velocidade alta. Que é importante pro ponto do chantilly. Isso. O que acontece? Você não vai deixar chegar naquele ponto máximo de pico muito firme. Você tem que bater até ele ficar mais cremosinho, dobrar um pouquinho de volume, daí incorpora o cream cheese e tá pronto. Aqui a gente tem um creme cheese que nada mais é do que... É um queijo, né? Como se fosse um creme uma espécie de queijo. Requeijão, um creme de queijo. Só que ele é mais consistente daquele requeijão de pote que você compra. Procurando, você encontra por R$6. Lá perto de casa o povo compra demais, aí já tá esse preço assim. Não sai tão absurdo assim, dá pra você incrementar a sua taça da felicidade. Até porque com esse diferencial você vai poder vender mais caro também, né? Ó, aqui a gente já chegou num ponto que a gente queria. Quer que eu tire pra você? Não, a gente vai bater de novo. Eu quero só te mostrar aqui o ponto, porque ele não tá super firme, ó. Ele tá molinho. É importante deixar ele escorrendo, porque senão ele fica muito seco. E aí não consegue. E daí não fica tão bacana pra torta, pra taça, né? E o cream cheese também, outro detalhe, ele precisa estar em temperatura ambiente, tá? Nada muito duro, porque senão não fica legal. E aí aqui a gente vai bater de novo. Você coloca aí pra mim, por favor. Aí pode ser velocidade média. Só pra incorporar. Pode aumentar um pouquinho até.
E aí a gente percebe que com o creme cheese, porque ele é mais consistente, ó, a massa já fica mais pesada mesmo. Isso. Por isso que não pode acrescentar com ela já espessa. Exato. Deixa incorporar bem. O cream cheese é bom que ele vai dar um azedinho no final, que é do próprio queijo, né? Aí ele já chegou. Já? Já. Ó, e agora sim. Aí chegou ele já naquele tá ponto mais firme, porém não tá aquele ponto super duro, né? de bico, né? A gente fala que é um chantilly hidratado. Hidratado, é? É. Nome? Porque aí ele tá num ponto, ó, cremoso, não tá aquele chantilly muito duro. E daí agora a gente já pode fazer a montagem da taça. Prontinho. Deixa eu tirar aqui a batedeira. Enquanto isso, você vai explicando o que você separou ali pra gente enfeitar, digamos Então, assim, né? aqui a Decorar gente a fez taça. o seguinte, eu trouxe para vocês uma sugestão de taça de Red Velvet com frutas vermelhas. Porque combina com o bolo, combina com o Natal e é uma coisa que todo mundo gosta, né? A tal da fruta vermelha. Eu preparei uma geleia aqui, ó. Peguei aquelas frutas que a gente também encontra no supermercado congeladas ou in natura. Aí você pega, coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água, umas gotinhas de limão para dar uma acidez, né? Para balancear. E daí deixa reduzir até virar uma geleia de fato. Aqui você tanto pode usar o morango natural, vamos dar uma sugestão, né? Quanto Isso. quem compra aqueles pacotes congelados também. Exato. Ou às vezes tem gente que compra a forminha, lava e coloca para congelar. Pode ser o congelado também. A consistência dele tá bem, né, bem espessa. Não usou nenhum Isso. tipo de espessante porque não é Nada, necessário. não é necessário. Aí a gente usa, eu usei aqui framboesa, morango, amora, tá todo mundo aqui no meio que fica mais Todo gostosa. mundo junto e misturado. Aí Exatamente. você trouxe outras frutinhas. Esse daqui é uma fruta que é um pouquinho mais cara. Né? É bem carinho. Só que às vezes você quer para fazer uma graça. Você vai vender a sua taça da felicidade assim para pessoas que valorizam isso daqui. Então você avisa, eu posso colocar, como é o nome? Fisales. Fisales, tá Isso. vendo? Que é essa frutinha que tem um amarelinho e ela é super linda para enfeitar, para decorar. E aí, você, dependendo de para quem, você pode oferecer preços diferentes. Ó, com essas frutas aqui, o valor fica X, né? Até porque ela só vai para decorar o Fisales, Exatamente, né? só pra E aí decorar. você tem uma cereja também, que é uma cereja em calda. Uma cereja em calda, a gente tem aqui um mirtilo, morangos e só. Pronto. É importante dizer, assim, uma outra coisa que eu acho legal. Você pode montar essa taça, não necessariamente precisa ser uma geleia vermelha. De repente, você pode pegar uma manga, Eu já ia cortar te e fazer falar. uma geleia, Geleia já de que a manga gente fica está numa maravilhoso. época maravilhosa de manga, né? E geleia de manga é tudo de bom. E aí você puxa a tua taça, também mistura o vermelho com o amarelo, ou esse Exato. amarelo já te dá um toque especial na taça, Exatamente, né? exatamente. Aí vai Então, no vamos pêssego montar? em calda em manga, já fica Com legal. certeza. Vamos montar. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com o creme. Primeira camada de creme. Isso, para fazer o fundo aqui, né? Aí a gente vem, espalha aqui. Eu costumo dizer que o legal de taça é você usar realmente sua criatividade, tá? Em relação à decoração, ali a gente fez de um jeito, aqui veio de casa, né? E aqui eu vou fazer de uma outra maneira a decoração. Pra gente ter uma ideia, né? Uma sugestão. Aqui o bolo. Ele tá aqui vermelhinho na beterraba, no tom de beterraba, né? Vocês viram o que ele fez? Ele não precisa necessariamente ter o bolo ficar do tamanho da taça. Ele cortou ali, ó. A gente vai... Rasgou na mão, foi isso, vai adaptando. rasgando, vai adaptando e vai montando. A gente fez aqui uma mistura para poder umedecer esse bolo. Embora ele já seja um bolo bem amanteigado, bem úmido, é legal a gente também molhar. Dá um pedacinho desse bolo, deixa eu provar a diferença do de beterraba. Outra coisa, você pode comprar o bolo já pronto. Tem muito na padaria aí também. Com certeza. Vou provar. Não fica com gosto de beterraba. Não. de Negativo, jeito nenhum. né? O pessoal tem um preconceito aí com a beterraba, né? Mas não fica, não. Olha, aqui a gente Pode dá usar uma... o mel de beterraba que não vai ficar com gosto nenhum, gente. Delícia. Não é muito doce. E aí a gente vem com creme de novo. E aí a gente vai ser feliz com a geleia de frutas vermelhas por cima disso. A geleia faz toda a diferença, tá? Aqui nesse preparo. Eu tô rindo, que eu falei em geleia por cima do chantilly, a pessoa não quer nem rir, a pessoa quer dizer que ela tá muito fitness, o sorriso já entrega.
Já fiquei feliz na segunda-feira, pronto. Não é? Eu vim aqui para te fazer feliz, Mica. Quando eu vi, você postou de manhã, né? Postei. Postou fazendo a taça, eu já fiquei agoniada. Eu digo, ai meu Deus do céu. E o pessoal começou a me perguntar no meu Instagram, isso é taça da felicidade? Eu disse, mano, é essa, que eu acho que é diferente. Um pouquinho diferente. Você está diferente, taça da felicidade. E aqui, ó, a gente pode ser bem generoso, tá? Porque vocês não têm noção do que é essa mistura aqui. É muito boa. E é legal que não escorre, o creme faz uma cama realmente para geleia. Isso. E uma surpresinha quando a pessoa partir, né? Que enfiar a colher ali para Com tirar uma certeza. porção. Tem gente que não tá nem esperando, né? Uma geleia aqui no meio. Aí a gente vem de novo com o bolo. Aqui eu vou fazer só mais essa camada. E daí a gente já finaliza por causa da altura da taça. Certo? Aí depois da camada do bolo você molha de novo. Vou molhar de novo. E aí a gente vai Faz decorar. a última camada do chantilly, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte, ele vai acrescentar o bolo, vai molhar com a misturinha que você tem, que é o quê? Leite Isso, condensado. Leite condensado diluído em água. Diluído em água, vai molhar e vai aplicar o chantilly aqui. A gente volta para fazer a cobertura, tá bom? Te prepara aí para você anotar ou tirar foto da sua telinha para essa taça super diferente, Red Velvet. Red Velvet, Isso. Red. Para massa, você vai precisar de 3 ovos, meia xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de chocolate em pó, 5 ml de corante em gel ou em pó vermelho, 1 colher de café de essência de baunilha, meia colher de café de vinagre, 1 colher de chá de fermento em pó. E aí para o recheio, você vai precisar de 150 ml de chantilly, 200 gramas de cream cheese, né, que é o creme de queijo, 1 xícara de açúcar impalpável, 1 colher de café de essência de baunilha, geleia de frutas a gosto. Aqui o Igor sugeriu pra gente misturar, né, morango ou alguma outra fruta vermelha que você tenha. Olha, voltando pra cá, ele já aplicou a última camada aqui de chantilly e agora é só decorar, né? Isso, aí eu gosto de pôr mais um pouquinho de geleia. Aqui já deu, né, do chantilly? Já. Você já pode tirar. Você viu que essa geleia, ela tá bem com os pedaços. Olha, eu olhei né, tanto assim. pra geleia que ele quase derruba a geleia. Quase. Eu tô com o olho Escorregou aqui da gordo nessa luva. geleia, hein? Você vê aqui os pedaços de fruta, né? Tem os Eu pedacinhos gosto, de eu fruta. gosto de deixar assim os pedacinhos que eu acho que fica... Nessa aqui, é morango mesmo, né? Eu achei que era outra fruta que tava aqui. Você tava tão diferente que eu achei que era, sei lá, eu digo, será que é um figo? Não pode. É não, morango, só que ele cortou em 4 e já ficou diferente. Aqui a apresentação do morango. Gente, eu nunca tinha visto com essa apresentação. Tá vendo aqui, ó? São morangos. Ficou super bonito e diferente. E de repente você já cria um outro efeito, com achar que é outra fruta Exato. dessas de Natal. E aqui a gente vai usando nossa criatividade, né, do momento, as frutas que a gente tem e vai preenchendo aqui. Aí a criatividade é o jeito que você gosta de arrumar. Tem dona de Exato. casa até que descobriu um jeito assim. Ah, deixa eu pegar aqui minha taça. Com diferente. certeza. Aí a gente vem, ó, cereja. Dá pra você fazer um negócio bem bacana aqui. E agora, eu Pode experimentar. enquanto Posso? Eu vou decorando essa daqui. posso? Pode. Olha, gente, a consistência. Estão vendo? Ó, fica durinha por causa do creme cheese. Não fica aquela coisa se derramando. Aí você consegue Isso. tirar assim, ó. Dá pra ver? As camadas. Vou colocar aqui pertinho, tá vendo? As camadas. Vou dar a volta pra cá pra você ver. Olha. Não fica aquela que se derrete toda e vai para o seu copo, para sua taça, toda desmantelada que você não consegue mais saber o que era o que, ó. Essa daqui fica super bonita. Fica. Gente, muito bonita mesmo. E o efeito do vermelho é É diferente, especial, Taça né? da Felicidade, você está diferente. Ai, delícia! Ai, ai, Gente, delícia! não ficou enjoativo. E a geleia Ai, tá delícia! com pouco açúcar, tá Pouco maravilhoso. açúcar. A dica aí é você usar um açúcar mais natural, um açúcar demerara. Igor, vamos passar aqui os teus contatos, estão aparecendo aqui na tela. Isso. Vamos contar pro pessoal como é que tá a tua agenda para esse fim de ano. Está recebendo, pode receber ainda? Posso receber. Deixa eu falar aqui para Encomendas? vocês. A gente vai colocar aqui na nossa rede social. Entre hoje e amanhã a gente está divulgando aí o nosso cardápio de Natal. A gente vai trabalhar com alguns pratos de ceia. Dá pra gente fazer
Um serviço bem bacana aí para atender todo mundo. É só vocês entrarem em contato conosco. Momento da gente falar sobre saúde. Agora, você vai acompanhar o caso do Miguel. Gente, ele tem 9 anos e está com catapora. Priscila, quando você descobriu que o Miguel estava com catapora, ele estava com o cartão em dias de vacina, inclusive tinha acabado de dar um reforço na escola. Isso. Foi assim, eu não acreditaria que fosse a catapora por ele ter tomado, pelo cartão dele de vacina estar em dia e ele ter acabado de tomar um reforço, né? Ele começou com uma dor de cabeça forte, dor abdominal, eu mediquei com paracetamol, né? Ele amanheceu bem, mandei para a escola. Aí chegou na escola, por volta de mais ou menos 10 horas, 10h30, eles me ligaram falando que era para buscar ele porque ele estava com catapora. Você, inclusive, utilizou também, aí trouxe para casa e começou todo o tratamento. Trouxe para casa, levei ao médico. A primeira coisa que eu fiz foi levar ao médico. Lá o médico receitou uma pomada, né, e antialérgico. Foi com que eu comecei. Pomada, toda vez aí passei para ele, toda vez deixava a pomada perto dele o tempo todo. Coçou, não era para ele coçar com a unha, porque solta um líquidozinho e se cair propaga, né, as feridas. Então ele coçava já com a pomadinha no lugar. E tanto que foram muito no rosto, foi onde mais se concentrou. Tanto que agora vocês olharam o rosto dele, está bem menos, porque ele coçava já com a pomadinha. E em contrapartida, eu usei uma receitinha caseira bem antiga, lá do tempo da vovó, que é o permanganato. Eu dei banho de permanganato nele, melhorou a noite, a primeira noite que eu não tinha comprado, ele passou a noite inteira se revirando, coçando. Então, aí eu lembrei disso, eu dava o banho nele à noite, ele dormia a noite inteira, tranquilo. E aí agora ele já está bem melhor? Não deu nem 7 dias, ele já estava tá bem melhor, ele está com muito poucas pintinhas, né, meu filho? Uhum. E aí já deu para acalmar também o coração, né? Porque, nossa... É um sufoco, é um aperto, porque o primeiro sintoma foi uma dor de cabeça forte, uma dor na nuca forte, logo você já imagina que é uma coisa mais grave. O que você pensava que era? Eu já fui logo pro extremo, mãe, já imaginei logo uma meningite, sabe? Eu não imaginei uma catapora, porque ele é vacinado, as vacinas em dia. E aí hoje, inclusive, você... Tem até tem a pequena, né? Tem pequena. Aí o coração fica na mão. Mas Deus vai abençoar. Ela também tem o cartão dela de vacina, graças a Deus, em dia. Falo, gente, é primordial cuidar, é primordial tirar aquele tempo para levar para dar a vacina, se conscientizar com o cartão de vacina em dia, porque... eu acredito que se ele não tivesse com cartão de vacina em dia, poderia ser pior, né? Poderia ter se alastrado, poderia ter dado, apesar de ser uma doença infecciosa, ela é também contagiosa, né? Poderia pegar por várias outras pessoas. Então, o primordial é vacinar. Na hora eu sentia coceira, queria coçar, porque não resistia, né? Porque a coceira é forte. A gente vai lá e tenta coçar. Aí acaba arrancando a ferida, aí fica lá. E aí os teus outros coleguinhas tiveram também catapora? Tiveram 3 amigos meus. A Giovana, o Renan e o Lucas. Todo mundo tá com catapora. E você agora? E agora sou eu. E agora já melhorou mais? Melhorei, graças ao permanganato. E a tua irmãzinha, vocês dois são inseparáveis. Uhum. Será que ela vai pegar também? Não. Vai não? Não.
Sabia. E para tirar todas as suas dúvidas sobre catapora, eu conversei aqui no estúdio com um pediatra. Seja muito bem-vindo. Ele que é pediatra e está aqui para esclarecer as dúvidas sobre catapora, né, doutor? Vamos tentar responder tudo. Doutor, me diz uma coisa. Existe uma época do ano em que a gente vê com mais frequência os casos de catapora? Porque às vezes dá essa impressão que parece que quando surge, vem um caso atrás do outro. Tem sim. A catapora, na primavera, ela é muito mais intensa. Final do inverno para início da primavera, ela é muito frequente, né? Inclusive, ela ocorre em grandes surtos, já mais ou menos a cada 3, 4 anos. Não se sabe muito bem quais são as razões, mas ela ocorre em grandes surtos. Um número de ocorrência muito maior. Mas aqui no Amazonas nós temos uma característica. Catapora é uma doença de clima quente. E nós vivemos um clima quente 365 dias do ano, né? Então, a primavera é a estação que mais está propícia. Aqui, mais ou menos, começa entre agosto e início de novembro a incidência de casos. Existem os casos banais, que muitas das vezes a gente nem fica sabendo, porque muitas das vezes ou é diagnosticado em casa mesmo, por ser uma doença muito comum, ou então vai-se a um médico particular ou mesmo ao sistema público, né? E não é uma doença de notificação compulsória, haja visto que ela é muito comum. E muitos casos são tratados corriqueiramente em casa e não se chega a ter notícia do quantitativo exato. É uma doença altamente contagiosa, viu? E vou pedir para o senhor explicar mais ou menos como é que ela se apresenta na maioria dos casos, porque a gente sabe que existem as exceções também. Nós vimos o caso aí do menino, né? Inicialmente, a catapora, ela tem sintomas totalmente inespecíficos. É aquela criança que naquele dia está com mal-estar, é a criança que está com febre, uma febrezinha baixa, uma criança que pode vomitar, se sente cansada, está letárgica, quer ficar na cama. Quando então a evolução desses sintomas começam a surgir pequenas manchas que começam normalmente na face e da face elas vão descendo. E essas manchas avermelhadas, né, que nós chamamos aí de máculas, elas vão tornando-se diferenciadas. Ela tem estágios de desenvolvimento. A mácula, que é uma manchinha vermelha, ela passa então a ter uma formação mais elevada, como que é uma pápula. É uma pápula. Uma pápula, a mãe chama de bolha, né? A bolha vem em seguida, que é a vesícula, que nós chamamos de vesícula, né? Essa vesícula, inicialmente, ela é líquida, tem um líquido claro, ela é vista como uma bolha clara. Posteriormente, ela surge um pouco um tom meio amarelado, que nós chamamos de pústula. E, finalmente, da evolução da pústula, vem aquelas famosas crostas. Mas no estágio inicial, o que nós vimos é a mácula, que é a mancha vermelha que vai se multiplicando. Mamãe vê num dia umas 10 espalhadas, no dia seguinte já tomou assim uma consistência maior no corpinho da criança. Então, esses são os sintomas que começam a direcionar para o diagnóstico clínico da varicela, né? E eu queria saber agora se existe uma idade em que ela mais acomete as pessoas e se é verdade que ela só dá uma vez. Bom, na realidade, ocorrer mais de uma vez é raro, tá? É raro, mas pode ocorrer sim, tá? Muitas das vezes, a gente até questiona um pouquinho o quantitativo de vezes que ela ocorre numa segunda vez. Nós achamos até que na primeira vez o diagnóstico não foi conclusivo, ou seja, de repente é uma lesão de pele por outra causa que levou o nome de catapora. Mas sim, ela pode ocorrer mais de uma vez. Existem situações. Existe uma situação também muito correlata que a catapora, quando você a tem, ela fica como se fosse um código dentro de você, né? E ela fica num período que nós chamamos de latência. Então, num futuro mais à frente, o que ocorre? Você, por uma situação de estresse ou alguma doença concomitante, elas podem surgir bolhas, tal bolhas, novamente, que são as teve. vesículas, em quem já teve, que nós chamamos popularmente do cobreiro. Esse cobreiro nada mais é do que uma parte do retorno, que é o herpes zoster, que é o vírus, né, envolvido nessa situação.
A varicela... Deixa eu só tirar uma dúvida. Então, é por isso que as pessoas dizem, às vezes, que a catapora estava recolhida. Estava recolhida. E, geralmente, quando dá fraquinho, as pessoas dizem, se der fraquinho, é capaz dela ficar recolhida e depois aparecer de novo mais forte. Mais ou menos isso. É um período de latência que ela ficou ali, né? E por uma questão imunológica, alguma situação que o organismo da criança está sofrendo, uma baixa imunidade, vamos colocar a criança que de repente se desnutriu, né? Criança que vinha bem, aí de repente por alguns fatores ela começou a ter perda de peso, ela ficou com seu sistema imunológico mais enfraquecido. Pronto, aí ela pode surgir. Pode aparecer novamente. Nessas situações que nós temos, muito raramente, volto a dizer, o retorno dessa catapora, mas não é comum. Num período de quanto tempo isso pode acontecer? Sim, pode acontecer em qualquer momento. Qualquer momento, não é um período de 5 anos, nada disso, não. Não tem um prazo estabelecido. Não existe um fator de idade previsto para isso. Lembrar que a catapora é uma patologia que vai acometer as crianças e adultos também, em todas as suas etapas. Sendo que os bebês, eles eles têm uma certa imunidade temporária por conta das mães que já tiveram a doença. É verdade, é difícil a gente ver em bebê muito novinho catapora, né? É muito raro isso acontecer, apesar de estar na casa e tal. Olha, a gente tem inclusive uma arte agora, está falando justamente dessa situação que o senhor falou. Um dos itens ali, que fala da transmissão, né? Da mãe para o bebê e cita algumas formas, né? Isso é importante porque quando tem uma criança catapora, as mães ficam todas, né, com medo da criança pegar. E aí gostaria que o senhor citasse alguma dessas formas. Bom, a transmissão da varicela, da catapora, ela se dá de duas formas. Uma pelo contato direto. O contato direto é através da fala, pelas gotículas de salivas que são lançadas no meio ambiente. Essas gotículas contêm o vírus que vai contaminando. Tá? Então, as formas diretas, uma pessoa como uma criança, quando espirra, ela está contaminando, ela está lançando milhões de partículas virais no ambiente. Então, por exemplo, uma criança numa escola, basta uma estar doente para que em breve, em um espaço de tempo muito curto, várias outras crianças adoeçam. Por quê? Por conta disso. É a respiração, é a transpiração, é a respiração, é os espirros, é a tosse que vão fazendo com que essas partículas sejam lançadas. Quando a criança, então, adoece, essas vesículas que surgem no corpo da criança contêm o vírus. Ao romper e a criança passar a mão por coçar, ou então simplesmente por passar a mão, se ela pega um objeto, um brinquedo, e outra criança vem e usa aquele brinquedo, essa é a transmissão indireta. Ela vai ocorrendo pelo contato. A possibilidade de um abraço de um adulto que não teve catapora, né? E que, de repente, esse adulto, ao contato com essa secreção, coloca essa secreção na boca, ou mesmo pelo contato direto, aí, mais uma vez, esse adulto pode adquirir. Uma dúvida de mãe aqui, se é mito ou se é verdade, diz que quando estoura uma bolinha, onde escorrer aquele líquido, no corpo da própria criança, vão surgir outras bolinhas. Sim, É verdade sim, isso? É verdade, Ai, é verdade. gente. Porque, como eu disse, a vesícula que está ali, ela contém material viral. Nela Então, mesmo vai se espalhar. Vai se espalhar. Uma das formas mais comuns de produzir essa situação é a coçadura, o ato de coçar. E como é difícil a gente segurar as crianças para que elas não se coçem. Olha, elas se esfregam no colchão, né? Não tem como, elas sempre driblam. Então eu quero saber, então agora, doutor, como é que a gente trata essa catapora? Porque cada mãe tem um segredinho que é passado né, pelos avós. Afinal, o que é verdade e o que é mentira, qual a forma? A gente viu ali a mãe do Miguel na reportagem, ela disse que deu banho, né? Colocou na água permanganato, que é um roxinho, que a água fica toda roxa, a criança fica de molho naquela água roxa, fica toda roxa também. Isso está certo ou está errado? Quais as formas de aliviar? O permanganato, ele é uma medicação antiga, muito usada, né? Na realidade, ele é usado como antisséptico. É justamente para evitar que a ruptura daquelas vesículas que vão espalhando o vírus pelo corpo sejam um motivo de infecção, não só de outras áreas do corpo da própria criança, mas para terceiros também. Aí você faz o uso do banho de permanganato. Tá? Alivia a coceira? Alivia. A coceira em si não alivia muito, mas impede esse mecanismo de transmissão. Aliviar a coceira. Então, o que a gente pode fazer? Tá?
Nós, às vezes, orientamos a fazer o banho de papa de maisena. Ah, é Pega verdade. água gelada, você mistura ali, Na passa maisena no e corpo. pasta para aliviar. Porque Também pasta d'água, não sei se ainda se usa, que é mais ou menos a mesma coisa. utilizam também, né? O que se quer é produzir uma situação de refresco, De alívio. imediato. Popularmente, as pessoas também têm o chá de sabugueiro. Chá de sabugueiro nada mais é que pegar o sabugueiro e acrescentar camomila, né? E fazer aquele chá e depois dar banho na criança. Para acalmar a Para pele, a acalmar. coceira. Outra coisa muito popular é a arnica. Fazer o chá da folha de arnica, esfriar e a criança banhar com aquilo. Existem as pomadas de arnica. Né? Antigamente se fazia, se manipulava isso, em casa mesmo se manipulava. Mas hoje em dia não, você compra na farmácia, você vai passando nas lesões para refrescar a pele. O importante aí é produzir ao máximo para a criança uma sensação de frescor, porque um dos grandes problemas é esse ato de coçar, que inclusive pode levar a complicações próprias. A gente vai já falar dessas complicações. Da catapora. A gente tem aqui uma arte sobre as formas aí de tratar a catapora. A gente vai colocar agora no vídeo para ver se a gente conseguiu pontuar todas elas. Mas tem, nós falamos do coçar, né? Mas existem outras situações que a gente utiliza. Você faz lança-mão de medicamentos antihistamínicos, né, orais, que é um antialérgico, popularmente, né? Para impedir aí a criança de coçar muito. Como prevenção, né, como tratar, a gente tem que prevenir, né, o desenvolvimento de situações infecciosas secundárias. Então, como nós colocamos aí na nossa arte, cortar as unhas da criança, extremamente importante, orientar a criança a coçar o local com o dorso da mão e nunca com a unha. O uso de luvas no noturno, porque dormindo a criança vai coçar mesmo, né? Não se aproximar de pessoas gestantes, né? Gestante ficar isolada, isolar de crianças de tenra idade, os bebês, né? Principalmente aqueles que a gente fora daquela faixa dos 6 meses, 8 meses, que né? Que ainda não sempre tem acontecem vacinação, também, né? Aí ele fala também sobre o consumo de líquidos ali, né? Bastante isso, porque a questão da catapora, assim como as vesículas se fazem presente no corpo externamente, nós temos as mucosas. Nas meninas, vagina, tanto na parte de dentro, né? A boca é um elemento muito presente. E aí o que acontece? A criança não come, comer machuca. Então é onde a gente deve ter cuidado de ofertar alimentos mais frios para a criança. Mais fáceis, né, mais de engolir. fáceis de engolir. A gente, inclusive, a diretora estava citando para mim que existe casos, né, de pessoas conhecidas dela que tiveram na garganta, que chegou a fechar, quase que fechar, não fechar, lógico, no caso, a garganta por conta das bolhas da catapora. Porque elas surgem, elas vão se espalhando com uma rapidez muito grande. Inflamam, incham também. E aí vão produzir reações localizadas. Então a amígdala, por exemplo, que é um órgão importante na defesa, ela acaba produzindo também um quadro secundário de infecção, que é raro, mas as amidalites fazem também muitas vezes presente, o que exige a entrada de antibióticos. É igual a pele, né? Existe uma patologia muito comum nas crianças que é o impetigo. O impetigo é uma lesão muito próxima, às vezes, muito parecida com um certo estágio da catapora. Mas qual é a diferença? A catapora não poupa a mucosa. O impetigo é uma lesão de pele, então ele fica mais restrito à pele e não faz esse acometimento da mucosa. O couro cabeludo também é uma área muito invadida, né, pelo vírus, né? E isso também traz aquela coisa da criança coçar, acaba contaminando, são as infecções secundárias, que depois a gente das vai complicações, abordar, né? Olha, das complicações. as pessoas estão perguntando em casa, afinal de contas, se não for tratada da forma correta, quais as complicações que a catapora pode trazer? Pois bem, a catapora, né, como a gente está falando, ela é tratada, então, com os cuidados de prevenção, ela é tratada a pele com o uso de umidificantes, né, e protetores da pele, o controle de temperatura, o uso de antihistamínico, os banhos salvadores, né, são as situações. Bom, uma criança que se coça muito e que não houve um certo controle do ato de coçar, ela pode, por exemplo, fazer abscessos, né, localizados, ela pode levar a uma celulite, que é uma infecção de pele mais séria,
né? Ela pode levar o próprio impetigo, e essas lesões são importantes serem tratadas de imediato quando observadas, né? Por quê? Porque, por exemplo, o impetigo é uma lesão que pode levar a um problema renal. A glomerulonefrite difusa aguda é uma das complicações terciárias dentro do quadro da varicela. Você primeiro tem impetigo, que é uma infecção secundária virosa, e daí você pode ter outras lesões. Você deve tratar com cautela, porque, embora seja uma doença benigna, em 99% dos casos, ela tem 1% dos casos que as complicações podem ser até fatais. Daí é importante se estar atento, né, a esse controle da criança, né? Uma criança que mantém um quadro, que nós até estamos conversando, mantém um quadro febril, já no final do estágio da doença, ela preocupa. Será que ela não está fazendo? Às vezes a mãe pensa que está tudo bem, que está tudo sequinho, né? E achou que já sarou, né? Aconteceu um caso, inclusive, que eu relatei para o doutor, que aconteceu na minha família. A criança achava que já tinha, a mãe achava que já tinha sarado da catapora. Levou para um balneário, foram para um balneário, se divertiram, voltaram. E nos dias seguintes, a criança apresentou febre, a mãe achou que foi um resfriado, alguma coisa assim. E foi uma complicação, né? E, infelizmente, a criança veio a falecer, né? As encefalites virais, né? Elas são quadros muito comuns, muito comuns na criança de evolução ruim. Elas podem ocorrer e levar realmente a óbito, né? São as meningites virais, são as complicações, né, muito sérias. Inclusive, no adulto, é uma das complicações mais sérias associada à pneumonia. Então, passou ali o período inicial da catapora. No final, apresentou febre, a mãe deve estar preocupada, deve ficar atenta para isso? Ela deve fazer uma reavaliação com o profissional, tá? A fim de verificar se é alguma coisa nova que está acontecendo ou se tem ainda um vestígio da patologia, né, que está ainda com algum grau de complicação. Então, criança com cefaleia persistente, febre persistente, naquele final de catapora, naquele momento já das crostas, né, isso aí é preocupante. Uma outra coisa que é importante falar, que a gente estava no caminho, é as crostas, né? Muitas das vezes a criança, de tanto se coçar e tal, ela vai arrancando essas crostas. Isso é ruim, porque a criança pode ficar marcadinha. Dependendo da profundidade em que essa pústula se fez, a crosta pode marcar um rostinho de uma menina. Ficou, a minha filha ficou. Ela hoje já tem mais de 20 anos e ela tem uma marca aqui e principalmente aqui, né? Ela tem parece uma medalhinha aqui, que ficou aqui em alguns lugares do corpo dela. Algumas demoraram quase 10 anos para assumir, outras têm até hoje, né? Então, para não ficar a marca, tem que ter cuidado para não arrancar ali. Não arrancar. A famosa casquinha, né? A casquinha, isso. O que é na infância, no outro dia, atendi uma criança que eu fiquei até com pena. Primeiro porque a forma com que a varicela se manifestou na criança, de intensidade muito severa, tá? Mas a criança estava toda marcadinha. A mãe, você percebia que a mãe não tinha muito recurso do conhecimento, a realidade é essa, veio também do interior e a criança estava toda marcadinha. E a gente sabe que aquele tipo de lesão, uma boa parte dela será permanente, não vai desaparecer, né? Doutor João Pedro, só para fechar, porque eu tive catapora depois de grande, tive depois dos 15 anos, mas a minha não veio muito, apareceram algumas bolinhas. É verdade que na maioria dos casos, quando você tem depois de adulto, é pior do que em criança? Vem mais forte? É sim, é sim. Então, se você não teve catapora, né, e aí tá com os filhos pequenos em casa, cuidado, viu? É sim. A varicela, ela é um problema sério no adulto, por várias razões, né? E ela tende a ser mais intensa em seus sinais e sintomas. A gente não pode esquecer, né, que os adultos de hoje são adultos mais problemáticos do que os futuros adultos. Por quê? Nós não fomos vacinados lá atrás. Vamos falar de vacina, Vamos. A vacina está disponível na rede pública para quem é e o que essa vacina é capaz de fazer? Por exemplo, a vacina, né, ela vai conferir uma imunidade que a gente não pode dizer que é 100%. Vacinou, não vai ter, não. A criança poderá até desenvolver a varicela, mas será de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila os seus sintomas do que naquela não vacinada. Né? Então a vacina existe na rede pública, ela é feita com a vacina tetraviral, com 1 ano e 3 meses, né, numa única dose. Tetraviral porque ela é conjugada, ela não é sozinha. Ela vem junto com a vacina do sarampo, da rubéola e da cachumba. Tá?
E depois, de 4 a 6 anos, é feita a dose de reforço. Tá? O grande problema nosso na tetraviral, e isso é um estudo que se é feito, é que ela é produzida à base de ovo. Então, crianças que têm alergia a ovo não devem fazer o uso da tetraviral. Entendi. Tá? Isso aí é uma recomendação, inclusive é uma coisa que nos postos de saúde o pessoal sempre procura saber. Quando há dúvida, manda-se para o Hospital Tropical, onde então no Hospital Tropical é feito todo um dado epidemiológico levantado para ver se realmente existe a suspeita disso. E aí existem opções, tá? Existem laboratórios que produzem um tipo vacinal que não é a base de ovo. Aí acaba se caindo na rede particular quando não consegue ser suprida pela própria rede pública. Pronto, aí todas as informações para você. Doutor, muito obrigado pela sua prazer, participação. Esclareceu muito muitas obrigado. dúvidas que, inclusive eu, que já tive filho catapora, tinha dúvidas mesmo assim. Obrigada pela sua Nada, participação. muito Viu? Pode obrigado ficar. pela presença. Tudo de bom para o senhor. Vou pro intervalo, mas é bem rapidinho. Já já eu tô de volta. Ó, vou ficar até aqui te esperando sentadinho.